Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, hoje nós vamos para a nossa última mensagem nessa série de exposições na carta de Paulo a Filemon. Eu peço que você abra sua Bíblia em Filemon. Hoje nós vamos considerar os versículos de 21 até 25, até o final da carta, certo? Filemon, 21 a 25. A palavra de Deus diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Nesse momento, Pai, eu te peço, desvenda os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Prepara o nosso coração como um solo fértil para receber a Tua boa semente. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer e te suplico, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra para a Tua igreja que aqui se reúne e que só o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, nas mensagens anteriores nós vimos um pouco sobre o contexto desta carta. Paulo estava preso provavelmente em Roma quando escreveu. Filemon era um irmão na fé que fazia parte da igreja de Colossos. Onésimo era um escravo de Filemon que fugiu para Roma, onde na providência do Senhor ele foi entrar em contato com Paulo, ouviu o evangelho e se converteu. Então Paulo enviou essa carta com o intuito de que Filemon perdoe Onésimo, o receba agora não mais somente como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Esse era o contexto da carta. Nós vimos que na saudação, nos 3 primeiros versículos, nós vemos que Paulo ele vai preparando esse pedido desde o início, na forma como ele vai escrevendo. Ele vai apresentar o remetente. Ele diz que Paulo se chama nesta carta de prisioneiro de Cristo, está com seu irmão Timóteo. Aí nós vimos aquela questão que em Cristo nós somos irmãos na fé, somos família de Deus. O destinatário ou os destinatários dessa carta são Filemon, que era um amado irmão chamado de colaborador também, Áfia, também é chamada de irmã, Arquipo, que é um companheiro de batalhas, e a igreja que se encontrava na casa de Filemon. Filemon, esse servo fiel do Senhor, era alguém que também era hospitaleiro. Ele recebia a igreja de Deus na sua casa, ali em Colossos. E a bênção, Paulo diz, graça da parte de Deus, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a saudação, os 3 primeiros versículos. Posteriormente, nós vimos do 4 ao 7, as ações de graças e orações. Essa foi a nossa segunda mensagem. E nós vimos que ali, Paulo mostra a afeição especial que ele tinha por Filemon. Ele fala a respeito das ações de graças, das orações e da alegria que ele sentia quando ouvia falar daquele irmão. Filemon era alguém de boa reputação.
alguém que tinha demonstrado fidelidade para com o Senhor. Então a fé em Cristo Jesus e o amor que ele demonstrava pelos irmãos era de conhecimento de Paulo, e ele dava graças a Deus quando ouvia falar do que Filemão estava fazendo. Então, aí nós temos ações de graças e as orações, preparando o corpo da carta, que é onde nós encontramos o pedido na mensagem da semana passada, que vai dos versos 8 a 20. E nós vimos que esse pedido que Paulo fez foi um pedido que foi feito com humildade, porque no lugar de ordenar que Filemão fizesse qualquer coisa, ele preferiu solicitar. Ele se apresentou também como Paulo, o velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Nós vimos que foi um pedido por um filho na fé. Paulo considerava aquele escravo de Filemão como um filho na fé. Onésimo, que foi gerado entre algemas, aquele que outrora era inútil, agora é útil. Nós vimos que esse foi um pedido que foi feito com integridade, porque embora Paulo quisesse ter Onésimo perto dele, ele não quis fazer nada sem o consentimento de Filemão, seu senhor, então enviou Onésimo de volta. Nós vimos que esse pedido foi feito por um irmão em Cristo. Filemão deveria receber Onésimo agora, não mais simplesmente como um escravo, mas como um caríssimo irmão em Cristo Jesus, porque ele nasceu de novo, ele era uma nova criatura agora. E vimos que esse foi um pedido, este ponto que eu penso que é algo maravilhoso encontrado nessa carta, que ele é um pedido que ilustra o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Paulo pede que Filemão recebesse Onésimo como se fosse a ele mesmo. Então isso nos lembra do evangelho da substituição. Nós somos aceitos em Deus, em Cristo Jesus, aceitos por Deus em Cristo Jesus. Paulo pede para que Filemão lance o débito de Onésimo em sua conta. Então, Onésimo poderia ter dado um prejuízo para Filemão, mas Paulo diz: eu pagarei, coloca na minha conta. Isso nos lembra do evangelho da satisfação. Cristo é quem pagou no madeiro pelo nosso escrito de dívida. E vemos que Paulo intercede por Filemão para que se reconcilie com Onésimo. Isso nos lembra do evangelho da reconciliação, que é somente por meio de Cristo Jesus que nós temos paz com Deus. Então, essa é uma recapitulação rápida do que nós vimos até aqui, e nessa parte chegamos à conclusão da carta, onde Paulo fala o que ele espera de Filemão diante daquilo que ele falou. Ele faz as saudações e as bênçãos finais. E o tema do sermão de hoje é: o que esperar de um irmão fiel? O que esperar de um irmão fiel? Em primeiro lugar, Paulo conta com a obediência de Filemão. Vamos observar o versículo 21? A palavra de Deus diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo. Então, após fazer o pedido para que Filemão recebesse Onésimo como um irmão em Cristo, para que o recebesse como se fosse o próprio apóstolo Paulo, para que colocasse a dívida de Onésimo na conta de Paulo, o apóstolo agora demonstra que ele estava certo de que Filemão obedeceria ao seu pedido. No final das contas, a obediência de Filemão ao pedido de Paulo fazia parte da sua obediência a Cristo, e não somente a Paulo. Paulo confiava plenamente que Filemão faria aquilo que é certo, aquilo que é piedoso. Em outras partes do Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala sobre a obediência dos crentes. Por exemplo, em Filipenses 2,12, ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação
com temor e tremor. Sempre obedeceste na minha presença e na ausência. Em outra parte, em 2 Tessalonicenses 3,14, ele diz: caso alguém não preste obediência, olha a palavra aqui, a nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Meus irmãos, existem pessoas que você pode ficar tranquilo, de que se você pedir algo, você sabe que elas agirão de boa vontade. Você conhece o caráter daquela pessoa, a índole e o testemunho que ela tem dado, que ela tem demonstrado ao longo dos anos. Essas pessoas sabem reconhecer princípios de autoridade e você pode ficar tranquilo de que elas farão o melhor que puderem. Você conhece uma pessoa assim? Filemon, ele era assim. Por outro lado, tem pessoas que são imprevisíveis. Quando você combina uma coisa, você não sabe se ela vai manter a palavra ou não. Você não sabe se ela vai fazer aquilo que ela combinou, porque a sua palavra não tem credibilidade. Por exemplo, um filho, ele pode ser obediente aos seus pais, ou um filho pode ser desobediente aos seus pais, um filho rebelde. Uma esposa pode se submeter ao seu marido como ao Senhor, mas uma esposa pode desrespeitar o marido, pode não querer deixar ele assumir o seu papel de cabeça no lar. Uma ovelha, aqui falando de um membro da igreja, por exemplo, pode seguir as orientações do seu pastor, quando ela vai no gabinete, ele aconselha, mostra o caminho. Ou a ovelha pode desprezar as orientações do seu pastor. Filemon, Paulo tinha segurança de que Filemon ia obedecer. E aqui eu pergunto a você: você é uma pessoa de confiança? Quando lhe é solicitado agir de tal forma piedosa, o que é esperado de você? Será que é possível esperar de você? Olha, essa pessoa vai fazer o melhor. Eu tenho segurança, pelo testemunho que ela já tem dado, de que ela vai seguir o conselho. Ela vai buscar seguir o caminho da obediência à palavra do Senhor. Eu pergunto, o que os frutos das suas atitudes têm transmitido para as outras pessoas? Como você lida quando alguém que é uma autoridade sobre a sua vida lhe pede algo que é legítimo? Você está disposto a obedecer ou você demonstra rebeldia, teimosia? Paulo solicitou que Filemon agisse de forma piedosa. E o que ele esperava? O melhor dele. Que em situações semelhantes, meus irmãos, quando nos for solicitado que nós venhamos agir de forma adequada com a palavra de Deus, que nós estejamos prontos para obedecer, meus irmãos. Esse é o nosso primeiro ponto. Paulo esperava que ele agisse com obediência. Em segundo lugar, nós vamos observar que Paulo, ele conta com a benevolência de Filemon. Olha o verso 22. Sabendo que farás mais do que estou pedindo. Ele sabia que ele ia obedecer, mas ele ainda fala que ele esperava que ele fizesse mais até mesmo do que Paulo estava pedindo. Ele contava com a benevolência, isto é, contava que Filemon fizesse mais do que havia sido solicitado. Tem um teólogo chamado D.K. Beale que diz: a possibilidade de que a alforria tenha estado no pensamento de Paulo é factível, é uma possibilidade, todavia nós não sabemos ao certo, porque não tem isso expresso no texto, mas é certo que o texto menciona claramente que Paulo esperava a benevolência. É certo que ele esperava mais do que foi solicitado. O que é benevolência, meus irmãos? É uma atitude de quem demonstra bondade. É uma atitude de quem demonstra boa vontade, altruísmo, empatia em relação ao próximo. Eu pergunto a você: alguém já fez para você mais do que era devido? Mais do que foi combinado?
né, agiu com benevolência. Eu me lembro aqui de algumas situações. Certa vez, eu combinei com um irmão, tenho um irmão em Cristo, um amigo muito piedoso, que ele é militar e ele foi transferido. Então, os móveis e os eletrodomésticos dele tinham ficado aqui, ele ia vender, nós íamos negociar por um preço baixo. Ele ia fazer um preço em conta e eu ia comprar aqueles móveis eletrodomésticos. Mas aquele irmão fez mais do que a gente tinha combinado. Ele me deu tudo. Eu louvo a Deus, até hoje lá em casa nós louvamos a Deus pela vida desse irmão, que mostrou benevolência para conosco, que foi além do que a gente tinha combinado, aquilo que havia sido solicitado. Eu lembro de uma outra situação, quando a minha mãe estava doente, estava com câncer, ela estava fazendo quimioterapia, os amigos, os filhos, a gente fazia um revezamento para estar com ela. E ela tinha uma amiga que, além de simplesmente acompanhá-la ali nas sessões ou estar com ela em casa, ela fazia massagem, ela levava uma comidinha especial, ela ficava além do tempo programado, né? Ela mostrava benevolência, boa vontade, ir além do que aquilo que havia sido combinado. Uma outra coisa, quando eu estava pensando sobre esse texto, na nossa igreja, nós estamos num momento que algumas reformas estão sendo feitas, então de vez em quando a gente precisa da ajuda de algum irmão para acompanhar uma obra, para ficar ali, para abrir para os pedreiros. E tem um irmão que combinou ficar de manhã, mas quando você vê, o irmão ficou de manhã, ficou à tarde, comprou, resolveu o problema, fez mais do que tinha sido solicitado a ele, né? Nós estamos dispostos, meus irmãos, para fazer mais do que nos foi solicitado em relação ao nosso serviço ao Senhor, em relação ao nosso amor aos nossos irmãos na fé? Ou eu pergunto, nós temos dificuldade até mesmo de demonstrar boa vontade em relação aos outros? Será que nós estamos dispostos a mostrar benevolência e até mesmo irmos além daquilo que foi solicitado? Paulo esperava de Filemon obediência, mas ele esperava também benevolência por parte do seu amado irmão na fé. Em terceiro lugar, Paulo ele esperava a hospitalidade de Filemon. Olha o que ele diz: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Matthew Henry falou o seguinte: a hospitalidade é um grande dever cristão, especialmente nos ministros e para os ministros, como era o caso de Paulo. Constantemente, diante de perigos e sofrimentos por Cristo e por seu Evangelho, quem não mostraria a maior e mais afetuosa consideração por alguém assim? Paulo, meus irmãos, pediu para que Filemon preparasse pousada. Em outras palavras, ele pediu que Filemon preparasse um quarto de hóspede para ele, um lugar em que ele pudesse ficar quando ele fosse visitá-los. É notável aqui a hospitalidade de Filemon, né? Porque ele recebia a igreja na sua casa. O apóstolo Paulo pede para que ele prepare uma pousada, e era esperado de que esse irmão demonstrasse hospitalidade, né? A hospitalidade, meus irmãos, é uma qualidade da bondade, da generosidade para com os outros. É uma virtude que também é muito estimada pelo apóstolo e é mencionada nas Escrituras em diversas partes. Por exemplo, Paulo ele fala em Romanos 16, 23 sobre um homem chamado Gaio. Ele fala que Gaio, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Em 2 Timóteo 1, 17 e 18, ele fala de um outro personagem. Ele fala de Onesíforo. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços
me prestou ele em Éfeso. Olha, esses nomes eram preciosos para Paulo. Olha, era muito valoroso o serviço que aqueles irmãos tinham prestado para ele ali, nas suas dificuldades, pessoas recebendo em casa, o ajudando, compartilhando alimento, compartilhando ali, né, um ambiente do seu lar. E também, meus irmãos, o seu serviço também, na obra do Senhor também é valioso. Assim como o nome desses homens aqui é citado nas Escrituras, o seu nome também, servo de Deus, quando você abre a sua casa, quando você abre a sua vida, quando você se dispõe a servir e amar os servos de Cristo, a agir com hospitalidade, isso também tem grande valor diante do Senhor. Romanos 12, 13 diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Hebreus 13:2 diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem saber, acolheram anjos. 1 Pedro 4:9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Eu pergunto a você, você está disposto a abrir a sua casa para servir irmãos na fé em momentos oportunos? Alguns irmãos, meus irmãos, podem ter condição para reservar um quarto de hóspede na sua casa, por exemplo, para receber irmãos, preletores, pastores, seminaristas, em cursos, etc. Observe as oportunidades que na providência de Deus você poderá, quem sabe, abrir a sua casa para receber alguém. Outros recebem pequenos grupos aqui nas suas casas. Eu sei que tem o Metanoia, né? O pessoal recebe o Metanoia, os pequenos grupos, para estudarem a palavra, terem comunhão uns com os outros. Pense no seu contexto, como você pode exercer hospitalidade. Paulo esperava que Filemon estivesse disposto a isso. Em quarto lugar, Paulo conta com as orações de Filemon e daquela igreja, de uma forma geral. O texto aqui aparece na segunda pessoa do plural, portanto, as orações que Paulo se refere aqui não são apenas de Filemon, né, mas também de Áfia, de Arquipo e de todos os crentes ali da igreja de Colossos, mas também contava com as orações de Filemon. E Paulo, ele mostra a firme convicção de que Deus responde orações. Olha o que o texto diz: pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo entende que Deus é galardoador, recompensador daquele que o busca. É um grande dever, meus irmãos, do povo de Deus orar pelos seus ministros. Embora o apóstolo Paulo fosse um apóstolo, ele necessitava das orações da igreja, das orações do povo de Deus. Quando os irmãos oram pelos ministros de Deus, pelos pastores, pelos servos de Deus, eles estão orando por si mesmos, porque esses irmãos, pelo seu próprio bem, porque esses irmãos estão a serviço da igreja. Nós observamos em 1 Tessalonicenses 5:25, que o apóstolo Paulo diz: irmãos, orai por nós. O próprio apóstolo pede por diversas vezes oração por ele, pelos seus cooperadores na caminhada. O texto clássico de Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Paulo, ele contava que em resposta da oração daquele povo, daquela igreja, ele poderia ser liberto, ele poderia visitá-los, porque Deus é galardoador daquele que o busca. Você ora pelos seus irmãos, você ora pelos seus pastores, pelas suas necessidades, pelos seus desafios, por sabedoria, pelas suas pregações. É dever do povo de Deus orar pelos seus ministros. A igreja avança de joelhos. Oremos uns pelos outros sem cessar. Paulo esperava que Filemon e os irmãos daquela igreja orassem por ele, e na providência do Senhor ele seria restituído. Olha o que ele espera. E por fim,
nós vamos observar que Paulo e seus amigos saúdam e abençoam Filemon. O texto diz: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Em primeiro lugar, ele fala: Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Epáfras, meus irmãos, era um natural de Colossos. Ele foi quem evangelizou aquela cidade. Ele era alguém que era conhecido de Filemon. Assim como Paulo, Epáfras tem a honra de sofrer pelo nome de Cristo. Ele estava preso, não porque ele cometeu algum crime, porque pegaram ele fazendo alguma coisa errada. Ele estava preso por causa da sua fé e do seu serviço ao Senhor. E aqui nós percebemos uma coisa, que ter comunhão com irmãos em Cristo, em momentos difíceis como esse, por exemplo, em cadeias, serve de algum alívio para esses sofrimentos. Eles estavam sofrendo, mas eles tinham alguma comunhão ali em cadeias. Ele estava junto com Paulo em cadeias. Aqui eu me lembro daquele episódio em que Paulo e Silas são lançados na prisão e juntos louvavam a Deus. Em momentos de sofrimento, de angústia, como é bom ter irmãos por perto para compartilhar o fardo conosco, não é verdade? Ele cita também Marcos. É certo que em algum momento houve uma ruptura entre o relacionamento de Paulo e Marcos, uma vez que na primeira viagem missionária, Marcos abandonou a viagem e voltou para casa. Isso fez com que Paulo tivesse uma discussão com Barnabé por conta de Marcos, porque Paulo não aceitava que Marcos fosse na segunda viagem. Vocês conhecem essa história, registrada no livro de Atos, A segunda viagem missionária tem essa discussão por conta de Marcos. Todavia, aqui o relacionamento deles havia sido restaurado, restabelecido. O apóstolo considerava Marcos, que outrora foi inútil, como alguém que era útil para o ministério. Aqui eu queria que vocês prestassem atenção no comentário de John MacArthur sobre esse assunto. Preste atenção. Mencionar o nome de Marcos aqui serviria para fazer Filemon se lembrar que o próprio Paulo havia lidado com problemas de perdão e que as instruções que ele estava passando para o seu amigo eram as que o próprio apóstolo já havia aplicado com o seu relacionamento com João Marcos. Então, assim como Paulo, ele perdoou, ele se reconciliou ali com Marcos e agora estavam juntos na caminhada, só o fato de mencionar o nome de Marcos poderia levar Filemon a se lembrar dessa história. Olha, ele está solicitando que eu também me reconcilie com Onésimo. É também dito o nome de Aristarco, que é um cooperador no ministério de Paulo, e Demas. Demas, aqui ele é chamado como um companheiro ainda, um cooperador de Paulo. Mais para frente, nas Escrituras, nós vamos ver em 2 Timóteo 4, do 9 ao 10, que ele é aquele que abandonou o apóstolo, como ele diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e voltou para Tessalônica. Um comentarista, William Hendrickson, ele faz uma aplicação a respeito disso, que nós devemos refletir. Ele diz: vaidades do mundo, que nenhum de nós, pois, ponha em si demasiada confiança, por haver sido fiel durante um ano, senão que, recordando a extensão da jornada, que ainda lhe resta percorrer, supliquemos a Deus que nos conceda aquela firmeza que carecemos. Em outras palavras, vigiai. Ora, porém vos digo a todos, vigiai. Aquele, pois, que pensa estar de pé, vigie para que não caia.
Ore, persevere, continue firme nos caminhos do Senhor. Não seja como aquele vacilante do livro do Peregrino, para quem conhece a referência, que no momento em que ele cai no pântano do desânimo, ele volta para a cidade da destruição. Não seja esse, persevere firme, vigie, não volte, porque abandonar o Senhor é como um cão que volta ao seu próprio vômito, é como uma porca lavada que volta ao chiqueiro. Precisamos perseverar firmes até o fim. As seduções desse mundo, não são nada diante da glória que nos espera em Cristo Jesus. Que perseveremos firmes, mesmo diante das pressões, das dificuldades, das tentações, e confiemos no Senhor para ir até o final, para a glória de Deus. Também é mencionado o nome de Lucas. Lucas era um crente gentílico, era um médico, uma pessoa de personalidade amável, era um amado do Senhor, amado pelos crentes e amado também, especialmente pelo apóstolo Paulo. Ele foi o escritor do evangelho que leva o seu nome e também do livro de Atos. E a carta termina, como começa lá nos primeiros versículos, com a graça do Senhor. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Um teólogo chamado D.K. Beale vai dizer que aqui a graça não é um termo, uma palavra superficial, que é usada por educação, mas ela carrega um peso teológico. É a única maneira de uma pessoa ter graça é se ela está em Jesus Cristo. Tudo o que Paulo diz nessa carta, tudo o que ele solicita, especialmente a Filemon, só pode ser obedecido pela graça de Deus. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito, vem do alto. Por isso, a pergunta que fica é: você está verdadeiramente em Cristo Jesus? Você confia em Jesus? Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Paulo teve cooperadores, pessoas que por um momento vacilaram e depois se tornaram úteis, mas ele teve pessoas também que o abandonaram e amaram o presente século. Ore ao Senhor para que você persevere sendo útil ao Senhor até o fim. Se hoje você que me escuta, seja aqui, seja na internet, você me ouve e por algum motivo você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor, arrependa-se, dedique a sua vida ao serviço do Senhor, viva para a glória de Deus. Hoje é o dia de você buscar render-se a Cristo como o Senhor da sua vida. Existe alguém com quem você precisa se reconciliar, assim como Filemon precisava se reconciliar com Onésimo, como Paulo se reconciliou com Marcos? Existe alguma pessoa a quem você precisa pedir perdão, ou a quem você precisa perdoar? Olhe para Cristo, encontre no Evangelho poder para você também perdoar e buscar a reconciliação. Perdoe e peça perdão para essa pessoa a quem você precisa se reconciliar. Lembre-se que temos paz e reconciliação com Deus somente por meio de Jesus Cristo. E isso deve levar a todos nós, que cremos em Cristo, a sermos pacificadores, a sermos misericordiosos uns para com os outros. Se você precisa pedir perdão ou perdoar, faça isso hoje. Nós vimos então, meus irmãos, que Paulo esperava que um servo fiel fosse obediente ao Senhor, obediente àquela autoridade constituída ao Senhor, obediente ao Evangelho do Senhor. Ele esperava que um servo fiel fosse benevolente, agisse ainda mais do que aquilo que ele havia solicitado, agisse com benevolência em relação àquilo que Paulo havia falado em relação a Onésimo. Nós vimos que ele espera de um servo fiel
hospitalidade. Nós vimos que Ele espera de um servo fiel oração. E nós vimos que tudo isso Ele espera pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Essas são virtudes que podem ser notadas na sua vida: obediência, benevolência, hospitalidade, oração. Pela graça e fé em Cristo, você consegue ver esses frutos na sua vida. Ore por isso e busque viver de modo digno do Evangelho, pela graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por essas quartas-feiras em que estudamos essa preciosa carta de Filemão, inspirada por Ti, que tem tanto a nos ensinar. Que essas verdades possam estar gravadas em nossas mentes e nossos corações, para nós não pecarmos contra Ti, que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, e que as nossas vidas sejam para a glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.